Chitãozinho e Chororó estavam indo para São José do Rio Preto, em São Paulo, onde fariam um grande show naquela noite. A estrada estava tranquila e a equipe seguia em comboio, garantindo que tudo estivesse pronto para a apresentação. No banco de trás da caminhonete, os irmãos conversavam sobre os anos de estrada, relembrando histórias e desafios que enfrentaram ao longo da carreira. Ao chegarem na cidade, decidiram fazer uma pausa. Antes de seguirem para o local do evento, o motorista estacionou perto da praça principal, um lugar movimentado onde pessoas passavam apressadas, enquanto outras aproveitavam a sombra das árvores. Foi então que ouviram um som que os fez parar instantaneamente. No centro da praça, uma garota de 13 anos tocava um viola antiga, mas com uma técnica impressionante. Seus dedos deslizavam pelas cordas, com precisão que lembrava os grandes mestres da música sertaneja. Sua voz, apesar de doce, carregava uma emoção que parecia vir de alguém que já conhecia as dores do mundo. Chitãozinho e Chororó se entreolharam admirados. Eles já haviam descoberto muitos talentos ao longo da vida. Mas aquela menina tinha algo diferente. Ela não apenas tocava bem. Ela sentia a música. Antes de continuar essa história emocionante, comenta aqui de qual cidade e estado você está assistindo. Quero saber até onde essa história está chegando. E claro, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Agora vamos continuar. Curiosos se aproximaram devagar, sem interromper. Algumas pessoas pararam para assistir, deixando algumas moedas e notas no estojo, aberto no chão. Quando a garota finalizou a música, Chitãozinho bateu palmas e disse: "Menina, você toca e canta feito gente grande. Como é o seu nome?" Ela levantou a cabeça e arregalou os olhos ao reconhecê-los. "Meu Deus! Vocês são o Chitãozinho e Chororó." Sua voz tremeu de surpresa. Os irmãos sorriram em carne e osso. "E você quem é Natália?" "Meu nome é Natália." Ela tentou segurar o nervosismo, mas era impossível. Aqueles eram seus ídolos. Os homens cujas música seu avô costumava cantar quando ainda era vivo. Chororó apontou para a viola envelhecida que Natália segurava com carinho. "De onde veio essa belezura?" Ela sorriu passando a mão na madeira gasta. "Era do meu avô. Ele foi violeiro a vida inteira. Antes de morrer, me ensinou a tocar. E disse que essa viola era meu presente." Os irmãos se emocionaram. Aquela menina era um pedaço vivo da tradição sertaneja. Um talento bruto que poderia ir longe. Mas então, Chitãozinho percebeu algo. Apesar do sorriso, os olhos de Natália escondiam uma tristeza profunda, como se estivesse lutando contra algo muito maior. "Você sempre toca aqui?" perguntou ele. Natália abaixou um pouco a cabeça, hesitante. "Sim, eu toco para ganhar dinheiro. Meu pai, ele não está bem desde que minha mãe morreu. Ele bebe muito. Ele perdeu o emprego e agora sou eu que ajudo em casa." Um silêncio pesado tomou conta do grupo. Aquelas palavras não eram de uma criança qualquer. Eram de alguém que já carregava responsabilidades demais para tão pouca idade. Chororó respirou fundo e olhou para Chitãozinho. Não precisavam dizer nada um ao outro. Ambos sabiam que não poderiam simplesmente virar as costas para aquela menina. Mas antes que pudessem continuar a conversa, um homem apareceu do outro lado da praça, andando de maneira trópica. Ele tinha o olhar perdido e a expressão carregada. Ao ver Natália conversando com os músicos, sua expressão mudou para algo entre raiva e desespero. "Natália!" Ele gritou com a voz rouca e irritada. "O que você tá fazendo? Volta para casa agora." A garota encolheu os ombros assustada. O homem se aproximava rapidamente. Chitãozinho e Chororó trocaram olhares tensos. Eles sabiam que a conversa estava prestes a tomar um rumo complicado. O homem caminhava rapidamente em direção a Natália.
com os olhos vermelhos e a postura instável. Seu cheiro de álcool chegava antes mesmo de suas palavras. Chitãozinho e Chororó perceberam na hora. Aquele era o pai dela. Natália, eu falei para você não ficar de conversa. A voz dele saiu ríspida, enquanto apontava um dedo trêmulo para a filha. A garota abaixou a cabeça e apertou a viola contra o peito, como se aquilo fosse seu único escudo. Pai, eu só estava tocando. Ela tentou explicar, a voz falhando levemente. Chitãozinho deu um passo à frente, mantendo a calma mais firme. Calma aí, amigo. Nós só estávamos ouvindo ela tocar. Sua filha tem um talento incrível, o homem piscou algumas vezes, finalmente parecendo notar quem estava na frente dele. Seus olhos se arregalaram por um segundo. Vocês são o Chitãozinho e Chororó. Sua expressão mudou de raiva para confusão. Chororó assentiu. Somos sim. E ficamos impressionados com a Natália. Ela tem um dom raro. O pai dela olhou de um para o outro, depois para a filha e bufou. Passou as mãos no rosto como se tentasse se recompor, mas sua voz ainda saiu carregada de cansaço e irritação. Talento não enche barriga. Eu não quero saber de sonho. Ela precisa trabalhar. As palavras caíram pesadas sobre a conversa. Natália fechou os olhos por um instante, segurando as lágrimas. Chitãozinho respirou fundo, escolhendo bem as palavras. Eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas você já parou para pensar que o talento da sua filha pode mudar tudo. O homem soltou um riso sem humor, balançando a cabeça. Mudança, ele murmurou. Depois que minha mulher morreu, nada mudou para melhor, só piorou. O silêncio que se seguiu foi cortante. Chororó deu um passo à frente. Amigo, ninguém pode apagar a dor da perda, mas afundar nessa tristeza não vai trazer ela de volta. Olha para sua filha. Ela está aqui tentando segurar essa barra com você. O homem desviou o olhar, encarando o chão. Ele sabia que aquilo era verdade, mas parecia incapaz de sair do buraco em que tinha caído. Foi então que Chitãozinho tomou uma decisão. A gente não pode mudar o passado, mas pode ajudar no presente. Queremos fazer uma proposta. O pai de Natália ergueu as sobrancelhas, desconfiado. Que proposta? Chororó sorriu. Primeiro, a gente quer levar Natália para comprar um violão novo. Essa viola que ela toca é um pedaço da história dela e merece ser guardada com carinho. Mas ela também merece ter um instrumento novo que valorize o talento que tem. Os olhos de Natália brilharam. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, seu pai se adiantou. Eu não tenho dinheiro para isso. Não precisa se preocupar com isso, respondeu Chitãozinho. A gente vai dar esse presente para ela. O homem piscou, parecendo não acreditar. Mas antes que pudesse protestar, Chororó continuou. E mais, a gente quer te ajudar também. Vamos comprar comida para vocês e pagar um tratamento, para que você consiga se recuperar. Os músculos do rosto do pai de Natália ficaram tensos. Ele olhou para a filha, que agora o encarava com esperança, e depois de volta para os músicos. Por que vocês fariam isso? Porque alguém precisa dar o primeiro passo para a mudança acontecer, disse Chitãozinho. E porque a sua filha merece um futuro melhor. O homem ficou em silêncio por longos segundos. O vento balançava as folhas das árvores da praça, e Natália mal ousava respirar. Por fim, ele suspirou profundamente e passou a mão nos cabelos. Eu não sei se consigo mudar. Chororó deu um tapinha no ombro dele, com um sorriso de compreensão. Todo mundo pode mudar, mas ninguém faz isso sozinho. Um novo silêncio se instalou. Natália olhava para o pai, implorando com o olhar para que ele aceitasse aquela chance. Então, ele finalmente acenou com a cabeça. Tá bom. Natália soltou um suspiro aliviado. Pela primeira vez em anos, via uma pequena luz no fim do túnel. Chitãozinho e Chororó sabiam que estavam diante de uma história que podia mudar para sempre a vida de Natália.
Sem perder tempo, levaram a menina até uma loja de instrumentos musicais. No centro de São José do Rio Preto. A loja era grande, repleta de violões pendurados nas paredes. E vitrines reluzentes. Natália nunca tinha visto tantos instrumentos. Bonitos de perto. Seus olhos brilhavam, enquanto caminhava entre os corredores, tocando de leve nas cordas de alguns violões. Escolhe o que quiser. Natália, disse Chitãozinho com um sorriso. A garota hesitou. Nunca ninguém tinha lhe dado essa liberdade. Chororó percebeu sua indecisão e pegou um dos violões da prateleira. Um modelo profissional, de madeira nobre e um som impecável. Experimenta esse aqui, disse ele, entregando o violão para ela. Natália segurou o instrumento com cuidado, sentindo o peso e a textura da madeira nova. Sentou-se em um banquinho e timidamente começou a tocar. As notas saíram limpas, preenchendo o ambiente da loja, com um som puro e emocionante. Os vendedores e alguns clientes pararam para assistir. Esse violão foi feito para você, disse Chitãozinho com um brilho nos olhos. A menina sorriu segurando as lágrimas. Ela nunca havia segurado um instrumento tão bom. Mas e a viola do meu avô? Perguntou preocupada. Ela vai ser cuidada como merece, disse Chororó. Eles pediram para a loja emoldurar a viola antiga, em um belo quadro de vidro, com uma placa dourada escrita: Legado de um violeiro jamais morre. Quando voltaram para casa, Natália estava radiante. Mas havia um desafio pela frente. O pai dela. Ele havia aceitado a ajuda. Mas Chitãozinho e Chororó sabiam que mudar uma vida inteira de sofrimento não acontecia de um dia para o outro. Ao chegarem, encontraram o homem sentado na varanda, olhando para o chão. Quando viu a filha segurando o violão novo, seu olhar endureceu por um instante, mas logo suavizou ao ver o brilho nos olhos da menina. Pai, olha, eles compraram para mim, disse Natália animada. O homem respirou fundo. Eu nunca quis tirar isso de você, filha. Eu só não sabia como cuidar de nós dois. Chororó se aproximou e colocou uma mão no ombro dele. A gente entende. E por isso queremos te ajudar. Trouxemos comida para você e conseguimos um tratamento. Se você aceitar, vai ter uma chance de recomeçar. O homem abaixou a cabeça. A vergonha lutava contra a esperança dentro dele. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele viu uma oportunidade de dar a volta por cima. Ele ergueu o olhar para a filha e viu algo que não via há anos. Orgulho. Eu aceito, disse ele com a voz embargada. Natália correu para abraçá-lo. Foi um abraço forte, verdadeiro, um abraço que carregava todas as palavras que não haviam sido ditas. Chitãozinho e Chororó se olharam satisfeitos. E tem mais uma coisa, disse Chitãozinho sorrindo. A gente quer que Natália estude música e depois queremos que ela toque com a gente, completou Chororó. O pai arregalou os olhos surpreso. Natália tampou a boca com as mãos. Emocionada. Sério, ela perguntou. A voz trêmula. Sério, respondeu Chororó. As lágrimas rolaram pelo rosto da menina. Era mais do que ela poderia ter sonhado. Algumas semanas se passaram. E a vida de Natália mudou para sempre. Ela começou a estudar na escola de música, indicada por Chitãozinho e Chororó. O ambiente era completamente novo para ela. Nada comparado ao que ela conhecia nas ruas. Tocando nas praças para sobreviver. A escola tinha profissionais renomados. E as aulas eram intensas e transformadoras. Mas Natália estava determinada. Ela sabia que não era apenas uma oportunidade para aprender mais uma chance de mudar o rumo de sua vida e de sua família. Logo no início das aulas, sua professora ficou impressionada com a habilidade de Natália. A menina tinha uma musicalidade incrível e, embora fosse autodidata, sabia captar os detalhes técnicos das lições com uma rapidez impressionante. Em sua primeira apresentação,
Natália tocou um clássico da música brasileira, algo que ela sempre cantava em seu coração, enquanto tocava sua velha viola. A plateia, composta por estudantes e músicos experientes, ficou em silêncio, absorvendo cada nota que saía de suas mãos. Todos estavam impressionados com a emoção e a técnica de uma garota tão jovem. Seus pais também estavam vendo uma mudança nela. O pai de Natália, embora ainda lutasse contra o alcoolismo, estava começando a se reerguer. A ajuda de Chitãozinho e Chororó foi essencial. Ele passou a frequentar as reuniões de apoio e, aos poucos, as dívidas foram se pagando. E o vazio emocional que ele sentia, consequência de tantos anos de sofrimento, começou a ser preenchido por algo novo: o orgulho de ver a filha alcançar seus sonhos. O relacionamento deles estava se transformando. E por mais difícil que fosse o caminho, eles estavam percorrendo juntos. Enquanto isso, Chitãozinho e Chororó, acompanhando de perto a evolução de Natália, decidiram que era hora de ela se apresentar ao público. Era um pequeno evento na praça de uma cidade vizinha, mas para Natália aquilo era um grande passo. Ela estava nervosa, mas seus mentores estavam lá para apoiá-la, com o violão, que agora brilhava como um símbolo de suas conquistas. Ela subiu ao palco com confiança. A plateia era pequena, mas estava cheia de pessoas que se encantaram ao ver uma jovem com tanto talento, tocando com tanta paixão. Natália começou com uma música tradicional, um clássico da música brasileira, e a plateia imediatamente se conectou com sua energia. A cada acorde, ela se sentia mais confiante. O pai, que sempre a via tocar de longe, estava na primeira fila, orgulhoso da filha, que com a ajuda de pessoas boas estava conquistando o mundo. Mas a verdadeira surpresa aconteceu quando Chitãozinho e Chororó, que estavam observando da lateral do palco, a chamaram para se juntar a eles. Era o momento que ela havia sonhado, mas jamais imaginara que aconteceria tão cedo. Natália se aproximou tímida, e Chitãozinho a convidou. Vamos tocar juntos. Com o coração batendo acelerado, Natália se sentou ao lado dos ídolos. Ela nunca imaginou que um dia tocaria ao lado deles. E ali naquele palco, ela encontrou um propósito que transcendia qualquer dificuldade. Ela não estava mais tocando por obrigação, mas porque seu talento havia sido reconhecido e valorizado. Quando os primeiros acordes da música começaram, a plateia ficou em silêncio. Era como se o tempo parasse, e todos estavam imersos naquela harmonia perfeita entre a jovem e a dupla. Aquela noite marcou o início de uma nova jornada para Natália. Ela não era mais a garota que tocava nas praças. Ela era uma artista, e sua música agora tinha o poder de alcançar os corações de muitas pessoas. Nos bastidores, Chitãozinho e Chororó estavam satisfeitos. Eles viram algo especial em Natália desde o início, e a cada dia que passava, ficavam mais convencidos de que a garota tinha o que era necessário para se tornar uma grande artista. Mais do que isso, eles estavam felizes por terem ajudado a mudar a vida dela. O violão novo não era apenas um instrumento. Ele simbolizava uma nova vida, um novo começo e uma promessa de um futuro cheio de possibilidades. A história de Natália é uma das muitas histórias de superação que muitas vezes ficam ocultas, mas que tem o poder de inspirar a todos nós. Não é só sobre o talento musical ou sobre a ajuda de uma dupla famosa. Trata-se de como a solidariedade, o apoio e a crença no potencial de uma pessoa podem mudar tudo. Às vezes, o que alguém precisa não é de mais bens materiais, mas de alguém que acredite em seu talento, de uma oportunidade para mostrar o que é capaz de fazer. Natália poderia ter sido mais uma jovem perdida, lutando nas ruas. Mas com o apoio certo, ela se tornou um exemplo de coragem e determinação. E o que ela fez depois? Mostrando sua música para o mundo, tocando com artistas renomados e se preparando para um futuro brilhante. Nos lembra
que sempre podemos mudar o curso de nossas vidas, por mais difícil que pareça. Reflexão final. Muitas vezes a vida nos coloca em situações difíceis, mas sempre há uma chance de recomeçar. Nunca sabemos onde uma oportunidade pode surgir, e o simples ato de acreditar no potencial de alguém pode ser transformador. Natália não se deixou abater, e com a ajuda de pessoas que realmente se importaram, ela encontrou seu caminho para o sucesso. A verdadeira questão é: quem você pode ajudar hoje a mudar o seu futuro? Chitãozinho e Chororó mostraram que, ao compartilhar seu sucesso, eles não só mudaram a vida de Natália, mas também a sua própria. Porque no final, o que realmente importa não é só o sucesso individual, mas o impacto positivo que causamos na vida de outros. Se você acredita que a música tem o poder de transformar vidas, gostou dessa história emocionante? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou da atitude dos dois? Você já viveu ou presenciou uma história de gratidão e solidariedade como esta? Compartilhe nos comentários para mais histórias inspiradoras como essa. Ative o sininho e fique ligado. Até a próxima!